Anotaram? E o Brasil? Onde se encaixa na geopolítica mundial? A história do Brasil é uma história recente, né? O Brasil não participou da história no contexto mundial com as revoluções e com as transformações. Tudo já veio pronto lá, né? Das revoluções, das três grandes revoluções, a inglesa, Revolução Francesa, a Revolução Americana, veio tudo pronto. Mas a princípio sequer o Brasil recebeu algo nesse sentido, porque como o Brasil era uma colônia de Portugal, o que acontece com a colônia de Portugal? Nós éramos uma colônia de escravos, uma colônia de servidão, uma colônia de exploração, explorados pelo Império Português e de explorados, né, para os exploradores vieram para o Brasil, né? Como e quando? Vieram no seguinte contexto, no contexto de que, pronto, organizando aqui, vieram no seguinte contexto, só mais uma organização, aí, pronto, agora ficou pronto. Então, vieram no contexto de que somente em 1808, né, com a vinda da família real para o Brasil, somente em 1808. A história do Brasil começa em 1500, né? Agora, somente em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, não é que começa, de certa forma, a história, né, do Brasil. Mas não a história política do Brasil, não a história atual do Brasil, não o Brasil situado geopoliticamente no mundo. Por quê? Porque o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, era uma extensão de Portugal, era uma extensão do Império Português. Nós falamos nas aulas anteriores, nas primeiras aulas de ciências políticas, a diferença entre rei, reinado e império. Qual a diferença de reinado e império? O rei, ele governa para o seu reinado, para o seu povo, para o seu território. Enquanto que o imperador, ele governa para o seu território, para o seu povo, porém o império ele vai além das suas fronteiras. Portanto, o Império Português, ele vai além de Portugal, além das fronteiras de Portugal, né? Ele domina outros territórios, ele vai além mar, né? Além do Oceano Atlântico e conquista outras terras no Oceano Atlântico, além do Oceano Atlântico e adjacências, tudo em um tratado mundial como houve na época, né? Entre Portugal, Espanha e o Reino Unido, né? Aquele grande acordo que foi feito dividindo as terras até então não exploradas, entre aspas, né? Então, em 1500, né, tem-se aí o elemento dinamizador, né, da construção das estruturas estatais no país, né, no nosso país. A partir de quando? A partir de 1808. Em 1500 a descoberta, 1808 com a fuga, com a vinda, né? Eu falo fuga porque eles saíram de lá fugidos, né? Da família real de Portugal para o Brasil. Então, em 1808, né, tem-se aí o início, né, de uma, vamos dizer assim, de uma estrutura estatal. A estrutura do Estado começa a se organizar em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. Então, de 1500 a 1808, nós não temos nada. 500, 600, 700, 808, 308 anos sem nada. Um país escravagista, colonial, né, cultivando café, cana-de-açúcar e poucas, além da exploração da madeira e do minério. Né? É o que nós temos aí em 308 anos. Bom, em 1822, olha só, passado algum tempo, de 1808 até 1822, aí temos o quê? A independência, né? E aí, né, ainda sobre uma organização monárquica, né? Ainda sobre uma organização monárquica, com essa independência do Brasil, aí começamos a política no Brasil. Anotem aí. Anotaram? Quando se inicia a política no Brasil? Quando se inicia o Brasil a se situar, vamos dizer, na geopolítica mundial, porque até então
né? Não existia Brasil. Até então, o Brasil não se situava perante a outros países de forma alguma. Então, qual é a data? 1822, com a independência do Brasil, né? Houve uma inversão, né? Eles governavam não de Portugal para o Brasil. A família real veio de Portugal para o Brasil e governava da colônia, eles governavam Portugal e governavam a colônia. Até que, num movimento de revolução, entre aspas, né? Em 1889, né? Aliás, em 1822, temos aí a independência do Brasil, em 1822, né? Isso até 1889, né? Esse Estado, de 22 a 89, foi organizado de forma monárquica ainda, né? Com o imperador aqui no Brasil, né? Governando aqui e governando lá, até ele fazer... Até ele articular essa independência, até fazer uma Constituição Federal da República para constituir o país que até então era colônia, constituir em uma federação, em Estados Unidos Federados da República Brasileira. Até chegarmos neste momento, né? Temos todo esse tempo perdido, todo esse tempo fora da geopolítica, não é? E esse Estado organizado de forma monárquica foi organizado de forma monárquica de 1889 até 1930. Em 1930, anotem aí, temos a primeira res pública. Res, coisa pública, coisa pública. A partir de então é que temos a primeira manifestação para organizar, para cuidar, para desenvolver a coisa pública, para desenvolver a res pública, para desenvolver a república, em 1930. É importante destacar todas essas datas e todo esse período, né? Porque é nesse tempo que existia um aparelho estatal, né? Nessa época, existia um aparelho estatal extremamente frágil, um país rural, um país agrícola, um país escravagista, um país sem nenhuma estrutura, nada, não é? Saindo de colônia escrava para uma monarquia frágil, uma monarquia fragilizada, sem nenhum sentimento de nação. Lembram do conceito de nação que nós tratamos nos módulos anteriores? O que é uma nação? O que é um Estado e o que é uma nação e o que é o Estado-nação? O Estado é um território organizado, politicamente organizado, com povo, com território, com soberania, né? Esse é o Estado. Agora, o Estado-nação, a palavra nação revela um sentimento. E aí, né, nesta época, em 1930, não havia o sentimento do povo brasileiro pelo Brasil. Não havia. Não havia o verde, amarelo, o azul e branco, as cores, a pátria, a bandeira, o patriotismo, esse sentimento que o povo tem pelo seu território, esse sentimento que um povo situado num território tem pelo seu país. Esse sentimento é chamado de nação. Não havia o Estado-nação em 1930, não é? 1930 teve a grande crise mundial, né, em relação à bolsa, em relação aos mercados. Nós tratamos isso no módulo passado, né? E a saída política disso ocorreu pouco tempo depois, né? Pouco após a Guerra Mundial, em relação às questões de John Maynard Keynes, o keynesianismo que trouxe, né, após a crise, né, da extrema-direita, que vinha tocando o mundo de uma forma extremamente liberal, sem Estado nenhum, sem intervenção nenhuma do Estado, né? Na famosa mão invisível do Estado, o Estado só intervia no mínimo. E aí, nessa situação, né, John Maynard Keynes propõe a volta paulatina, a volta do Estado, uma volta pequena do Estado, intervindo aí onde precisasse para que o povo tivesse acesso a consumo, aos bens de consumo, tivesse acesso a dinheiro, tivesse acesso a empréstimo, e o Estado financiasse uma estrutura.
e baseado nessas ideias de Keynes, do Estado financiando uma estrutura, olha só, não é um socialismo, não é um comunismo, ainda é um capitalismo, mas não é um capitalismo selvagem, não é um capitalismo de extrema direita, não é um capitalismo liberal ao ponto de não aceitar mais o Estado. Não, o Estado volta a intervir, mas não de uma forma socialista, né, mas de uma forma assistencialista. Não é socialista, mas é assistencialista. Dá uma assistência visando não o povo, o pobre, o social, mas visando todo o Estado, e assim esta nova concepção, essa nova ideia que salvou o mundo, né, de lá para cá vem sendo aplicada. Agora o mais interessante, quem aplicou essas ideias? Quem trouxe essas ideias, né, em 1930? Porque somente a partir de 1930, mais especificamente como uma espécie de uma revolução de 1930, o líder dessa revolução de 1930 no Brasil foi Getúlio Vargas. É que começa a se formar um aparelho de Estado em todo o território. Não havia um aparelho de Estado no território, não havia um aparelhamento, não havia uma infraestrutura estatal. Não havia isso. Olha só, pessoal. Parece que eu fiz um rodeio em cima de tudo, né? Parece que eu falei muito, né? E não disse nada. E é verdade, né? De 1500, do descobrimento do Brasil, até 1930, não houve nada. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não houve nada, né? Houve, né, em 1808, a vinda da família real fugida de Portugal. Em 1822, a proclamação da independência, né, da colônia em relação ao Império Português em 1822, né? Em 1889, governo monárquico, né? Aquelas questões monárquicas, até 1930, quando então, né, surge aí, né, no governo capitaneado por Getúlio Vargas, é que começa a se formar um Estado em todo o território brasileiro, a partir de 1930. Inicia-se uma Constituição, inicia-se uma burocracia estatal destinada a planejar, organizar, gerenciar e controlar as políticas de Estado. Bom, é nos anos de 1990 que tem o surgimento do chamado Estado desenvolvimentista. Anotem aí, palavra-chave, Estado desenvolvimentista. Por que essa é a palavra-chave? Porque o Estado desenvolvimentista é o que manda, é o que rege o país até hoje, 2022. Até o dia de hoje, né, em maio de 2022, o que manda é o Estado desenvolvimentista. E aí nós temos políticas de direita, políticas de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, tudo balela, tudo uma conversa fiada, porque o que manda em todos os programas políticos, se você for analisar a fundo, né, estamos falando dos vencedores, tá? Não estou falando de perdedor, não. Não estou falando de partido que nunca chegou no governo, que nunca chegou no poder, que não tem a menor chance, não estamos falando disso, não. Estamos falando dos grandes. Esses que estão no poder, esses que mandam, esses que votam, esses que aprovam projetos, não é o pessoal que faz barulho, não. Estou falando de quem manda no governo, né? Quem manda, quem mandou, né? De lá para cá, a política é do Estado desenvolvimentista no país. Estado desenvolvimentista criado por Getúlio Vargas. Essa é a chave do negócio. Através desse conceito, busca-se caracterizar uma forma de Estado marcada pela intervenção maciça na economia. Então existe uma intervenção maciça na economia, mas não é uma intervenção socialista, não é uma intervenção comunista, nem é uma intervenção capitalista, porque o capitalismo é menos Estado, né? A direita é menos Estado, a extrema direita é Estado nenhum, é Estado mínimo, mão invisível. E a esquerda? É Estado e só Estado, e o Estado toma conta de tudo, né? Seria isso, né? Como diria lá Karl Marx, né? A criação da estrutura pela burguesia, mas o proletariado vem, toma a estrutura,
toma o comércio, toma a indústria, toma os modos de produção nessa luta de contrários, né? Entre proletariado e burguesia, e nessa luta o proletariado, os trabalhadores tomam os meios de produção e aí depois entregam nas mãos do Estado, e aí com o Estado eles vão administrando, né, numa forma socialista até chegar no comunismo, resumindo a ideia seria essa. Mas não, né? Aqui em 1930, aqui a moda brasileira, aqui no abrasileirado, aqui em 1930, surge Getúlio Vargas, o capitão destas ideias, né? E ele vem intervindo de forma, na economia de forma maciça, com investimentos em indústrias de base, criação de infraestrutura e para o desenvolvimento econômico do país. O processo de formação do Estado desenvolvimentista no Brasil, ele está relacionado na economia, na economia internacional, na geopolítica mundial, né, ele começa a partir de 1930. Então, nós só podemos falar no nosso país, no nosso Brasil, a partir de 1930, que coincide com o estado de recessão mundial, a recessão mundial de 1930, a tal quebra da Bolsa de Valores de 1930, né, a profunda recessão econômica de 1930, né? Então coincide, o Brasil começa a decolar, ele inicia sua geopolítica e começa a se estruturar em 1930, coincidentemente em 1930. Bom, o modelo econômico do país adotado, não é esse modelo desenvolvimentista. Então temos que anotar aí, Estado desenvolvimentista, não é? Estado desenvolvimentista. E com esse Estado desenvolvimentista, diante dessa situação, né, a estratégia possível foi promover a industrialização nacional para fins de eliminar a nossa dependência em relação a países desenvolvidos, em relação à Inglaterra, em relação a Portugal, em relação à França, em relação aos Estados Unidos. Então, qual era o objetivo dos desenvolvimentistas do nosso país em 1930, né? Além da recessão e da crise mundial que todos passavam naquele momento, o nosso Estado investiu maciçamente com recursos do Estado, com recursos do governo, em questões de base, de indústria de base, né? Vamos fazer a nossa própria indústria. Ao invés de nós mandarmos o grão do café, vamos moer o café. Ao invés de nós mandarmos a cana, vamos moer a cana. E vamos fazer o açúcar. E vamos fazer o café. E vamos, ao invés de mandarmos o gado vivo, vamos matar o gado, vamos cortar a carne e vamos vender o produto, né, final. Né? Então, nessa ideia de indústria de base, menos dependência da economia exterior, menos dependência do exterior dentro dessa nova visão de Estado, desse Estado desenvolvimentista, né? Então a ideia era eliminar a nossa dependência com relação a países desenvolvidos, né? Só que isso, né, precisava de uma burguesia local, coisa que nós não tínhamos, uma burguesia local. Quem que tinha uma burguesia nessa época, um pouco antes disso, 1789? A França tinha uma burguesia local, a Inglaterra teve uma burguesia local, os Estados Unidos teve uma burguesia local. E estes burgueses é que promoveram as verdadeiras revoluções, né? E como eu sempre digo, a revolução é feita com sangue, com destruição. Não existe revolução sem sangue, não existe revolução sem destruição, não existe revolução sem matança. A revolução é feita dessa forma. Uma revolução de ideias não existe. Uma revolução, a partir de agora nós vamos mudar tal questão. Isso não existe, né? Uma revolução atual é a Covid-19. Porque houve uma situação forçada em todo o mundo, de lockdown, uso de máscara, álcool gel, vacinação obrigatória de uma vacina que a gente, né, sabe muito bem que a experimentação dessa vacina quase que não existiu, né? A experiência está sendo direto no povo aí, né? E aí tem as complicações, né? Nós percebemos que
que deu certo numa parcela da população, nós não sabemos se deu certo se não deu certo em outra situação. Fala-se em mortes, fala-se em trombose, fala-se em doenças ligadas a essa vacina, né? Fala-se em prevenção também relacionadas a essa vacina, então a gente não sabe. Isso é uma revolução, é algo forçado, né? Assim como foi na Revolução Francesa, onde se mataram os reis, né? Da época, que eram contra a separação, né, e contra as novas questões, né, que agora eram, né, que partiam da burguesia. A burguesia fez o parlamento, fez o parlamentarismo, fez as leis, a Constituição, as leis infraconstitucionais de acordo com a Constituição. A burguesia tocou a revolução. Então temos a burguesia francesa, a burguesia inglesa, temos a burguesia americana. Mas nós não temos uma burguesia no Brasil. Não temos. Quem eram os brasileiros? Os índios? Os padres? Os jesuítas? Os portugueses? Quem que eram os brasileiros, né? Para fazer uma revolução. Não havia uma burguesia genuinamente brasileira para revolucionar o nosso país e promover o desenvolvimento necessário na estrutura, o desenvolvimento na geopolítica. Não havia essa burguesia. Então, o próprio Estado é que teve que desenvolver, né, o país como? Bancando toda a estrutura. E aí vem o Estado desenvolvimentista. E esse Estado desenvolvimentista ele perdura até hoje, até maio de 2022. Em 1882 a 1954, quem foi Getúlio Vargas? Ele ingressou na política em 1909, né? Deputado estadual pelo Partido Republicano, na época, né? Foi presidente, foi comandante da Revolução de 1930, essa que eu estou falando, né? E que dura até hoje, né? Apesar de que hoje nós já temos uma burguesia, né? Uma burguesia que depois já nós vamos falar quem é essa burguesia, né? Bom, e Getúlio Vargas promulgou uma Constituição em 1937, né? Instalou o Estado Novo. Anotem aí, Constituição de Getúlio Vargas, 1937. Revolução de Getúlio Vargas, 1930. Estado Novo. O Estado Novo é aí que começa o Estado desenvolvimentista. Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho em 1930. Ele criou a Justiça do Trabalho, né? Criou o Ministério da Justiça, criou o salário mínimo e criou a CLT em 1943. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. A carteira de trabalho, conforme nós conhecemos hoje, também foi criada no governo de Getúlio Vargas, né? A carteira profissional, né? A semana de 48 horas foi criada no governo de Getúlio Vargas. A semana de 48 horas, porque até então não havia limites para se trabalhar. Trabalhar 60, 70, 80 horas, não havia limite. Da hora que nascia o sol, da hora que clareava até a hora que escurecia, era a hora de se trabalhar, não havia limites, né? Não havia horas extras, não haviam direitos trabalhistas, e tudo isso foi criado no Estado desenvolvimentista, no governo de Getúlio Vargas, mais especificamente em 1943, com a CLT. Tudo isso foi organizado, um conjunto de leis, né, que já existiam, né? Houve a consolidação dessas leis em um único tratado, chamado CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. Não é uma codificação, porque uma codificação é um sistema único de leis, né? É uma lei que começa aqui, termina aqui e trata de assuntos capitulados e sistematizados. É uma codificação. A CLT não. Pega-se uma lei aqui, uma lei do FGTS, lei sobre contratação temporária, lei tal. Aí junta todas as leis, consolidação das leis trabalhistas. Parece um código, mas não é um código, né? Se consolidam ali também num sistema, mas um sistema de junção de leis, né? Diferente do Código Civil, diferente do Código Penal. O que mais que temos nesse período aí? Companhia Siderúrgica Nacional.
Lembra que eu falei que esse Estado desenvolvimentista, eles falam sobre, sobre o Estado investir na indústria, o Estado investir no comércio? O Estado é que investe, o Estado é o maior investidor, o Estado é que coloca dinheiro, o Estado constrói ferrovias, constrói pontes, o Estado constrói, faz maquinários, barragens, hidrelétricas, o Estado investe em tudo, porque não temos uma burguesia como teve em Reino Unido, França e Estados Unidos. Eles fizeram a revolução, eles tiraram os autocratas, eles tiraram o autoritarismo e colocaram gente deles da burguesia no poder, burgueses para governar, através de um sistema parlamentarista, através de leis feitas deles para eles mesmos, mas eles no governo. Aqui não teve isso. Aqui não teve isso, não teve a burguesia capitaneando, liderando uma revolução. Não tivemos uma revolução. Tivemos a cópia, o resíduo das revoluções e pegamos o resíduo da Revolução Francesa. Por isso que se fala muito em Revolução Francesa no Brasil, que é uma revolução de bases inspiradas em questões mais à esquerda, mais socialistas, né, do que propriamente capitalistas. Portanto, temos esse país que nós temos, que é o Brasil, com características muito únicas, muito diferenciadas de outros povos. Por que o Brasil não se desenvolveu como os Estados Unidos? Tendo um potencial igual ou maior do que os Estados Unidos? Porque é diferente o processo de colonização. Lá, na Revolução Americana, né, inspirada na Revolução Gloriosa inglesa, com outros ideais, né, a burguesia tirou os poderosos, né, e colocaram lá os seus representantes da burguesia, dos burgueses, dos burgos, dos comerciantes, e tiveram outra visão e um outro processo de formação de Estado lá, o americano. O processo de formação de Estado no Brasil não teve esses aspectos. Teve a inspiração, mas na prática não conseguiu se colocar a prática da Revolução Francesa aqui. Não se matou os imperadores. A revolução veio de cima para baixo aqui. Ou seja, praticamente não houve uma revolução, a não ser o momento do Estado Novo, de 1937. Né? Tivemos aí também a Companhia do Vale do Rio Doce, tá? Criada em 1942. Eu falei da Siderúrgica Nacional, já falei. Hidrelétrica do Vale do São Francisco, 1945. E o IBGE, criado em 1938, para poder fazer o censo, fazer a contagem, né? Bom, e o que mais? E aí, né? Vamos lá. E o que mais temos nessa época? Todas essas transformações, né? É para promover a economia, promover a infraestrutura, que o país não tinha infraestrutura nenhuma, né? Eu falei de 1500 até 1930, passados-se 430 anos, né, ao esmo, ao Deus dará, né? Aí tivemos lá uma constituiçãozinha em 1824, né? 1808, família real. 1822, independência. 1824, constituição. Aí anda no período monárquico, né? Rural, agrícola, escravagista, quando que teve o final da escravidão em 1888, né? Aquela coisa, né, que nós sabemos que foi uma escravidão que saiu do papel, mas que na realidade, né, perdura até os dias de hoje, né? Uma escravidão moderna, né? Então, o que nós podemos mais falar sobre esse período, né? Que sobre o título de Estado desenvolvimentista, anotem aí, esse é o título, Estado desenvolvimentista. Essa política de governo, esse regime de governo desenvolvimentista, temos vários momentos de nossa história, né? Vários momentos, até hoje, né? Até hoje temos o Estado desenvolvimentista, desde esta época, né? Esse desenvolvimentista, ele conviveu com períodos autoritários aqui no nosso país. O Estado Novo, anotem aí, Estado Novo, 1937,
a 1945. Regime militar, né? 1964 a 1985. Democracia, né? Democracia. Então, em relação a essa questão, vamos dizer assim, econômica e diversos momentos do nosso país, né, enfrentou, desde 1930 até hoje, o Estado desenvolvimentista, todo esse período de lá até hoje, de 1930 até hoje, o centro, o pivô, a gênese da formação do Estado, a estruturação, o investimento na estrutura, o investimento nas frentes de trabalho se dá pelo Estado desenvolvimentista. Durante o governo de João Goulart, né, houve o chamado período da integração nacional, né, e o governo de JK no período militar, né, Juscelino Kubitschek no período militar. A economia em 1970, acompanhando o contexto da recessão mundial, olha só, a recessão mundial foi em 1930, né? Queda da bolsa, toda aquela situação que nós falamos no módulo anterior, né? Onde houve uma concorrência, houve a extrema-direita, menos Estado, não intervencionismo, nada do Estado investir na população, investir no social, investir na estrutura. Estou falando isso a nível mundial, né? A nível mundial o Estado não intervia. E aí houve uma grande crise, uma grande recessão, falta de dinheiro, falta de consumo, quebraram as empresas, quebraram a bolsa. Isso foi em 1930. De 30 a 70, o Brasil estava na contramão de tudo isso. Estava vivendo a situação inversa de tudo isso. Por quê? Porque com as ideias de John Maynard Keynes, né, o Estado desenvolvimentista, ele é baseado nessas ideias, onde o Estado banca a burguesia, o Estado banca a estrutura, o Estado investe na estrutura, nas estatais, né, contrata as pessoas, coloca para trabalhar nas estatais. Esse povo que é contratado para trabalhar nas estatais tem dinheiro que alimenta a burguesia, a indústria, o comércio, o serviço, e aí tudo gira em torno disso, deste Estado desenvolvimentista. Um Estado que se endivida, pega dinheiro emprestado no exterior, pega dinheiro aqui, mas investe tudo no próprio Estado, o Estado infla, mas com o objetivo de desenvolver a infraestrutura, ainda que particular, ainda que pública, mas do ponto de vista geral, no contexto geral, o Estado desenvolvimentista quer desenvolver o país. Bom, as taxas de crescimento, não é, começam a cair. As taxas de desenvolvimento começam a cair a partir de 1970. Então, 30, 40, 50, 60, 70, 40 anos, 42 anos, 43 anos, surge o auge da economia brasileira. Em 1970, 71, 72, 73, o auge da economia. Mas aí, de repente, começa a cair. Começa a dar problema. Por quê? Começa a cair e dar problema? Muita impressão de dinheiro, muito dinheiro investido no Estado, não é? E aí, não temos recessão. Não temos recessão. Existe um consumo no nosso país. Um alto consumo no nosso país. Consumo de bens, que até então não existia no nosso país. Porque até então sequer existia uma geopolítica no nosso país. Até então sequer existia uma interação do nosso país com outros países. E aí é de 1900, anota aí, 1973 em diante, é que esse milagre econômico brasileiro começa a ruir. Por conta de que, óbvio, né? Não tem uma recessão, nós estamos na contramão do que aconteceu no mundo, o país, né, fazendo uma revolução às avessas, né? O Estado injetando dinheiro na população, na indústria, no comércio, fazendo grandes empresas do Estado, as estatais, fazendo as estatais, é que surge a inflação. É daí que surge a inflação, né? 1973 é o auge do milagre econômico brasileiro, 1973.
Porque quando o Estado desenvolvimentista, essa palavra é a palavra-chave de todo o estudo, Estado desenvolvimentista. Quando o Estado desenvolvimentista começa a investir na infraestrutura, investe na infraestrutura, monta uma estatal, contrata pessoas para trabalhar nessa estatal e paga essas pessoas, tem dinheiro. Ao contrário do mundo, tem dinheiro. Né? Ao contrário do mundo, sobra dinheiro. Ao contrário do mundo, todos têm dinheiro. Por conta de que o Estado desenvolvimentista desenvolve o país. E que época foi essa, pessoal? Que época foi essa? Quem sabe, né? É a época do regime militar. É a época do período militar. Nós não vamos tratar aqui de ditadura. Nós não vamos falar desse tema, né? Todo mundo sabe o que foi, o que é. Nós vamos tratar isso como período militar. Vamos tratar dessa maneira. Então houve uma revolução às avessas, de cima para baixo, não de baixo para cima. Não da burguesia capitulando, né? Decepando, cortando as cabeças dos autocratas, dos autoritários. Mas o contrário, né? Não havendo uma burguesia no Brasil, o próprio Estado teve que desenvolver o Brasil dessa maneira. De certa forma, sim, houve uma revolução, né? Já que foi forçado, já que houve um autoritarismo nesse período, né? Esse período de Getúlio Vargas em diante, de 1930 em diante, né? Até 1980. Em 1980, aí começa a transição, começa a abertura política, né? E essa transição ela dura de 1980 a 1985, né? Temos aí o fim do período militar. Olha que interessante, uma revolução às avessas, um período militar, um período de autocracia, mas chamado de milagre econômico, sem exceção ao contrário do mundo, né? Um período onde todos tinham dinheiro, onde todos viviam bem, tirando essa questão, né, do autoritarismo, tirando essa questão da política do período militar. Estamos tratando aqui como período militar, como regime militar, não vamos entrar em questões diferentes disso aqui, né? Porque nós estamos tratando da geopolítica do Brasil. E como eu disse, de 1500 a 1808 não aconteceu nada. Com a vinda da família real para o Brasil, piorou, né? Nós deixamos de ser um país... deixamos de ser uma colônia de exploração e continuamos, aí passamos a ser uma monarquia de exploração, né? Eles vieram de lá para explorar de perto os explorados. Os exploradores vieram explorar os explorados de perto, em loco, no local. Fizeram isso em 1808. Em 1822 fizeram aí essa falsa independência, né, da República, e aí tornaram o país independente, com a política própria. Mas que política é essa? Que não nos beneficiou em nada em 1822. Até 1889, né, aí se cria a primeira república em 1889, né? Mas até então também não tínhamos nada. Mas em 1889, com a criação da primeira república, a respública, a coisa pública, a partir daí que se dá uma atenção para a república. Mas só em 1930, com o Estado desenvolvimentista, esse que nós falamos agora, sobre todo esse período, envolvendo o período militar e as políticas de welfare state, né, do bem-estar social, o Estado desenvolvimentista vem e injeta dinheiro na população, cria as estatais, monta a estrutura base do país, que até então não existia, né? E aí sim nós podemos falar em Brasil na geopolítica mundial, a partir de 1930, mais especificamente 1937, com a criação do Estado Novo. Essa é a resposta para a pergunta do começo da aula. Qual era a pergunta? E o Brasil? Como se situa na geopolítica mundial? Essa é a resposta. Bom, para finalizar,
1980 a 1985 é o fim do período militar em 1980. De 1980 a 85 tem a transição aí, né? Os militares deixam que o país seja governado, né, agora através de uma democracia, vamos dizer assim. Então, temos aí o fim do período militar, em 1985, né? Com quem? Com a eleição via colégio eleitoral, olha só, né? Via colégio eleitoral de Tancredo Neves. Por que via colégio eleitoral? Porque não houve votação direta em Tancredo Neves, né? Via colégio eleitoral, via parlamento, elegeu-se Tancredo Neves para presidir o país. Qual é o primeiro... Então, uma outra pergunta. Qual é o primeiro presidente eleito após o período militar no nosso Brasil? Qual é o primeiro presidente eleito? Tancredo Neves. Foi eleito, mas assumiu, mas não governou. Tancredo Neves assumiu? Sim. Foi eleito? Sim. Governou? Não. Né? Ele morreu antes de iniciar o seu governo. E governo no papel. Quem que assumiu o governo de Tancredo Neves? José Sarney, né? O governo de Sarney foi marcado pelo aprofundamento da crise brasileira, a crise econômica. Já estávamos numa crise, né? Em 1973 foi o auge do milagre brasileiro, mas aí daí para frente começa a cair, e surgiu uma hiperinflação, uma inflação. Em 1980, uma hiperinflação. Quem não viveu esse período não sabe o que é uma hiperinflação. É assim, de manhã eu ia comprar um extrato de tomate no supermercado, na padaria, mercadinho, por R$1. Não era real, né? Era cruzeiro. Cruzeiro novo, RV e tal. Mas eu ia comprar e eu tô contemporizando só para dar o exemplo, né? Então eu ia comprar um extrato de tomate por R$1. De manhã, até meio-dia. Mas aí esqueci que minha receita não dava para fazer com um extrato de tomate. Precisa de 2. Eu peguei R$1 de manhã. Quando dava 6 horas da tarde, eu ia comprar de novo. Outro. Para fazer à noite a receita certinho, completa. À noite já não era R$1. Já era R$1,20. R$1,10. R$1,10. R$1,20. No outro dia já era R$1,40, R$1,50. No outro dia já era R$1,60. No outro dia já era R$1,80, não é? É a chamada inflação, não é? Mas não como existe hoje, né? A gasolina no governo tal começou a R$3,20, agora estamos pagando a gasolina de R$7,50. Então de R$3,20 para R$7,50, nós temos aí 100% de aumento, não é? Mas desde quando começou o governo, nós estamos já quase no fim do governo. 3 anos de governo. Em 3 anos e algo, 100%. Então vamos dividir isso aí. Se nós dividirmos 3 e algo, então teríamos uma inflação aí, vamos fazer uma média de 25 a 30% de inflação. Pois é. Na época, em 1980 até 85, nessa época a inflação era, esses 30% em 3 anos era em um dia, na verdade, né? De um dia para o outro, extrato de tomate de R$1, R$1,30 no outro dia. Gasolina, né? Todo dia subia a gasolina, todo dia subia o álcool, né? Aliás, foi em 1985 que se criou o programa Proálcool no Brasil. Existia um programa no Brasil chamado Proálcool. Existiu, né? Acho que não existe mais Proálcool. Que era um incentivo à fabricação de veículos, né? Movidos a álcool e com vários benefícios para baratear, para incentivar o consumo desse biocombustível, né? Era chamado na época. Hoje não, hoje é chamado, até então era chamado de álcool, agora é chamado de etanol, né? Aí nem é mais um biocombustível, né? Nem compensa, porque aquela continha de 70, 100, né? Você acaba verificando que no final você paga a mesma coisa, né? E por aí vai. Bom, continuando, então a questão da democracia, né? Ela surge realmente aí
né, nesse período aí. Os militares entregam, né, entregam o país, e nos anos 80, né, ocorre a abertura política, a transição para a democracia, de modo que em 1985 temos aí o fim do período militar. Em 1985, né, o colégio eleitoral elege Tancredo Neves para presidir o país, e em função da sua morte, quem governa é José Sarney. Tranquilo? José Sarney. Bom, a grande hiperinflação é nesse período, né? E há uma estagnação econômica. A economia para, fica tudo paralisado. A economia não vai, não funciona. Tudo, o descontrole inflacionário, né? Chegou num ponto que não tinha mais, o país não crescia. Esse fenômeno, né? Foi considerado uma espécie de uma doença nacional. As donas de casa iam no mercado fiscalizar a questão dos aumentos, da inflação, o povo se mobilizava, existiam muitos debates em cima disso, né? Mas nada se resolvia de uma forma tranquila, equilibrada. Até que então, nesse período mesmo, né? Nesse mesmo período, houve aí o Brasil, ele realiza sua primeira, vamos dizer assim, né, houve um plebiscito, né, e aí faz-se a primeira, vamos dizer assim, eleição direta para presidente da República. Observem que o primeiro presidente da República da democracia é Tancredo Neves, que morre e assume José Sarney. Mas o primeiro governo eleito diretamente pelo povo, através de um movimento anterior chamado de Diretas Já, foi quem? Presidente Fernando Collor de Mello. Este presidente Fernando Collor de Mello, ele foi o primeiro eleito em eleições diretas sem ser colegiado, mas ele não é o primeiro presidente da democracia. O primeiro é Tancredo, que faleceu, aí governou José Sarney, mas o primeiro de eleições diretas, Fernando Collor de Mello. Esse assume com a plataforma modernizante, moderna, caçador de marajás, andava de jet ski, camiseta branca com dizeres que ia salvar o país, que ia acabar com toda a roubalheira, acabar com tudo, toda a roubalheira no país. Ele ia desestatizar a economia, né? Vender as estatais, pegar o dinheiro, desonerar a máquina pública, demitir funcionários, menos ministérios. Esse discurso é o mesmo discurso de todos, porque o discurso ideológico, que engana, de conteúdo de viés, é o discurso do Estado neoliberal, é um novo liberalismo, é um neoliberal, que na prática nunca se colocou em prática. Porque o Estado desenvolvimentista, aquele criado no período militar, por Getúlio Vargas, lá de 1930 até hoje é o que perdura, é o Estado desenvolvimentista, o Estado tentando desenvolver o país. E agora nós temos um governo desenvolvimentista aqui no nosso país. Ele não é um governo de direita, de extrema direita, de esquerda, de extrema esquerda, nem de centro. Ele é um governo Estado desenvolvimentista. Ele é o mesmo governo desde 1930 até hoje, é o mesmo governo. Com as mesmas ideias, com as mesmas propostas, com o mesmo modus operandi. Quem vem contra isso? Numa ideologia que é falso o conteúdo, né? Baseado no idealismo. Mas na prática, né? Os brasileiros elegem Fernando Collor de Mello. Assume com a plataforma modernizante, prometendo desestatizar a economia e fazer o país voltar a crescer. Collor apresenta a primeira tentativa de se estabelecer um Estado neoliberal no Brasil. Durante seu governo foram adotados medidas de desregulamentação na economia. Aí teve uma moeda nova. Olha só, são vários aspectos da economia mundial, né? A questão da indexação da moeda, né? Congelamento de preços, a transformação da moeda anterior. Nós tivemos Cruzeiro Novo, URV, Unidade Real de Valorização, acho que era essa a sigla, URV, né?
para até chegarmos no real, né? Com corte de zeros, com, né? Diminuindo o valor da moeda. A moeda extremamente desvalorizada na época, né? E ainda com inflação. Até conseguir um controle disso, quem conseguiu isso não foi nem o Collor, foi um governo anterior. Aliás, não, desculpa, foi no governo Collor que conseguiu-se isso através do ministro do governo anterior, que conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido, mas foi no Collor que deram uma matada aí na economia, né? Deram, vamos dizer assim, essa palavra golpe, não, ela não é muito correta, né? Mas foi uma espécie de um golpe na população, né? O Collor, para poder cortar, né, aquilo que os militares iam fazer no Estado desenvolvimentista, para conter o processo inflacionário, que havia muito dinheiro no mercado, né? Portanto, os preços sempre crescendo, o dinheiro, né, espalhado de forma sem controle. Aí o Collor confiscou a poupança de todos os brasileiros e virou o mais odiado e impopular de todos que passaram no governo até hoje, mas foram poucos, né? Então, mas ele foi o primeiro e mais impopular, né? E aí encerramos, né, essa questão do Brasil iniciando na geopolítica. Tem outros aspectos, né? Outros aspectos, mas basicamente é assim que surge o Estado desenvolvimentista no nosso Brasil.